as doses aplicadas, tem as doses contratadas, tem as doses previstas, tem as pessoas que receberam as 2 doses. O que não falta é dose. Dose mesmo. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode também compartilhar o que você vê por aqui para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Hoje eu volto com notícias incríveis, porque eu li uma matéria que me chamou a atenção para pensar nesses números todos que a gente vê por aí. Desde o início da pandemia, a gente tem sido convidado a pensar sobre muitos números. Eram os números de infectados, os números de mortos, os números de curados. Eram números que passaram a nos acompanhar todos os dias. Com a chegada da vacina, o que começou a também fazer parte do nosso dia a dia eram números de pessoas vacinadas. Mas não só isso. Passou-se a se falar também do número das doses contratadas. Então, você tem o Ministério da Saúde que vai soltando números de doses que vão ser contratadas, também vai soltando números de doses que, porventura, serão distribuídas. Se fala da projeção do que vai ser distribuído num mês, aí essa projeção diminui muito, mas você já ouviu falar que eram 40 milhões, de repente são só 10 milhões, mas as doses contratadas eram 100 milhões. Isso me chama a atenção porque é uma grande confusão, é grosse confusion, porque você fica com esse monte de números na cabeça e é difícil entender efetivamente o que é que está acontecendo. E a matéria que me chamou a atenção e que eu trago aqui, ela dizia assim, e aí é o meu convite para a gente pensar um pouco sobre esses números, como são noticiados e como a gente deve entendê-los. E para isso a gente deve ler matérias inteiras e não só a manchete, tá bem? Estamos combinados? A matéria da UOL Notícias dizia assim: coronavírus. Brasil chega a 32,3 milhões de vacinados contra a Covid, 15,26% da população. Aí tem uma fotografia de uma pessoa sendo imunizada e embaixo, mais de 32,3 milhões de brasileiros já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. E é aqui que isso nos interessa demais, porque lá na manchete está se dizendo que 32,3 milhões de vacinados contra o Covid, né? Que o Brasil chegou a esse número, que seria mais de 15% da população. A questão aqui é entender o que é que está se chamando de vacinados. Por quê? Para as vacinas recebidas no Brasil, você está imunizado, eu não sei se é efetivamente esse o termo que se usa, mas você só está completa a sua etapa de vacinação, vou dizer assim, quando você recebe 2 doses das vacinas que estão disponíveis até hoje no Brasil, né, sendo aplicadas com regularidade no Brasil. Então, o que é que nós estamos aqui de vacinados? É quem recebe ao menos uma dose ou é quem já recebeu as 2 doses que são importantes para garantir a imunização daquele indivíduo? Então, essa é uma discussão interessante e importante para a gente pensar como é que as manchetes trazem essas notícias, como é que se reporta o caso do número de vacinados e o que significa, portanto, esse vacinados como trazido, como por exemplo, nessa manchete. E a manchete, eu digo isso muitas vezes, sempre quando eu faço notícias incríveis, ela é muito importante porque muita gente não lê as matérias. E você deveria ler a matéria completa. Porque se você lesse a matéria completa do UOL, você veria que eles estão justamente pontuando essa coisa que eles trazem em letrinha menor aqui na legenda da foto, né? Que é essas 32 milhões de pessoas são as pessoas que receberam ao menos uma dose e não as 2 doses. E que as pessoas que já receberam as 2 doses somam somente 7% da população.
Eu não sei se você se lembra, mas a vacinação no Brasil começou no dia 17 de janeiro, com um evento bastante midiático e que levou muitas pessoas à comoção. Afinal de contas, quem é que não quer a vacina? Não me responda, eu sei que tem gente que não quer, mas a população, a maioria da população, quer ser vacinada. Então, este evento do dia 17 de janeiro, quando Mônica Calazans foi vacinada, recebeu a primeira dose da vacina, foi um dia muito importante. Só que se você prestar atenção, 17 de janeiro já faz tempo, né? Fevereiro, março, abril, estamos em maio, então faz 4 meses. Em 4 meses de vacinação, apenas 7% da população está imunizada, recebeu as 2 doses da vacina. E isso é algo bem importante de se pensar, porque nós estamos vacinando lentamente. Você pode elencar aí um sem fim de razões para isso. A primeira delas, a gente não pode esquecer, é a irresponsabilidade do governo federal na negociação de doses com as indústrias farmacêuticas e com convênios entre diferentes países para a compra de vacinas. Isso é muito importante, tá? Eu queria fazer esse PS aqui. A questão dos números, ela me chama atenção também, porque, como eu disse, a gente vai vendo muitos números que passam a ser importantes no nosso cotidiano. Então, justamente, o número de gente que já recebeu ao menos uma dose, quantas pessoas já receberam 2 doses, quantas doses já estão distribuídas, quantas doses foram efetivamente aplicadas, quantas doses poderão chegar. E essa confusão, gente, ela é interessante, inclusive, para um governo que não teve como prioridade fazer com que as pessoas sejam vacinadas o mais rápido possível. Por quê? Porque joga-se com essa informação como se bem entende. E aí o exemplo que eu dou para você, deixa eu puxar aqui, é uma fala do ministro da Saúde. Veja, o ministro da Saúde quem é? É a figura que você deveria dizer assim, gente, esse cara sabe dos números. Ele é a autoridade máxima para falar de saúde no país. Então você deveria confiar nele. Certo? Deveria ser certo, mas errado no caso. Porque ele foi num evento na Fiesp, em São Paulo, e ele disse: em evento com empresários em São Paulo, o ministro da Saúde infla números de vacinados no Brasil. Mente. Por quê? O Marcelo Queiroga disse que 18% da população brasileira recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid. Veja, se eu trouxe uma manchete também do dia 3 de maio, dizendo que 15% da população teria sido vacinada, e aqui nesse caso vacinada é com ao menos uma dose, porque no final das contas só receberam as 2 doses, um tanto mais de 16 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população. O que Marcelo Queiroga está fazendo é mentir mesmo, no caso. 18% da população é muito diferente de 7% da população. Depois a assessoria foi dizer que, na verdade, era um determinado grupo que já tinha tido 18% daquele grupo vacinado. Não é bom. Mentiu, porque 18% da população brasileira é muito diferente de 7% da população brasileira. E aí a questão da manchete, que eu quero voltar agora, é que essa manchete poderia ser melhor escrita para explicar que é ao menos uma dose, né? E não que já está com as 2 doses garantidas. Para ficar registrado, inclusive, a velocidade com que se tem vacinado no Brasil, de alguma forma, né? Para mostrar a porcentagem ainda da população, que é muito pequena, que tomou as 2 doses. No caso do ministro da Saúde, o que a gente tem é alguém que está mesmo mentindo aí para um bando de empresários com esse gogó enorme para falar das tais vacinas. O que também não é novo, e aí, mais uma vez, volto para a questão dos números, porque a gente teve recentemente aí um contrato assinado com a Pfizer para a entrega de 100 milhões de doses. O número 100 milhões de doses, ele é impactante. Nós temos, sei lá, mais de 200 milhões de habitantes, né, o Brasil, de brasileiros. Quando você pensa 100 milhões, você pensa metade, mas na verdade são 2 doses, então 1/4 da população seria vacinada com esses números. Aí você pensa, ok, 100 milhões de doses. Só que o contrato assinado não é vacina no país. Então, essas 100 milhões de doses vão sendo distribuídas até o 3º trimestre do ano. O que isso significa? Que até agora, desse contrato que se falou com tanto gosto, de 100 milhões de doses, a gente recebeu só 1 milhão dessas doses, dessa vacina específica. De 100 milhões, a gente recebeu 1 milhão. Só que o
mimis da saúde já está se vangloriando de um contrato que sequer foi assinado ainda, que é o segundo contrato com a Pfizer, que nos daria mais 100 milhões de doses. Mas veja, do primeiro 100 milhões que já foi assinado, só foi 1 milhão. Do segundo, que ainda não foi assinado, não sabemos quando virá. Então, o meu convite para você é sempre atenção ao número. Não significa que você não pode confiar em número nenhum, que nada está certo, porque isso é um prato cheio para teorias da conspiração. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que pensar o que é que esses números efetivamente representam. 100 milhões de doses significa que essas doses vão ser aplicadas amanhã? Significa que essas doses já estão no Brasil? Não, não significa. E aí, com isso, eu fui perguntar lá no meu Twitter para essas pessoas maravilhosas que estão nas redes trabalhando com divulgação científica, o que é que são esses números que nos chegam. Então, o meu convite aqui do final desse vídeo é você acompanhar alguns perfis no Twitter. Uma das minhas sugestões é você acompanhar os números do coronavírus BRA1, eu deixo aparecer aí na tela. Você também pode acompanhar o Vacina Covid BR, que também dá essas informações. Para além do Twitter, você tem o consórcio de imprensa que puxa dados direto das secretarias estaduais. Eles pegam os dados das secretarias estaduais para ser capaz de mapear essas doses todas no Brasil inteiro. E aí você tem o pessoal do Vacina Covid BR, me respondeu agorinha mesmo, e eu agradeço já demais o pessoal, dizendo que no dashboard que eles fazem, que é a apresentação desses dados todos, eles usam os dados do coronavírus BRA1 e do Wesley, que é um pesquisador que trabalha justamente com informação de dados complexos, e o que eles fazem é a raspagem dos sites das secretarias algumas vezes por dia. Então, conforme os dados vão atualizando, eles vão raspando esses dados. E aí, com isso, eles constroem uma linha do tempo diária das aplicações. Eu não estou dizendo isso porque todo mundo que está me vendo agora vai acompanhar todos os dados o tempo inteiro. Mas porque eu achei importante a gente pensar... Eu não queria usar a palavra metáfora de guerra, mas eu vou usar. Bombardeado todos os dias com essas informações de números que podem nos confundir mesmo, né? Voltando lá para o começo do vídeo para falar dessa manchete, esses 32 milhões de vacinados, como eu já disse e repito, não significam que as pessoas tomaram as 2 doses da vacina. Metade dessas pessoas só tomaram as 2 doses. Então, o que é que as manchetes dizem? O que elas querem dizer quando usam o termo vacinados? De onde vêm esses números? Como é que eles estão sendo mapeados? E o esforço que é para essas pessoas todas que trabalham com isso em mapear esses dados. Então, deixo aqui o registro desses perfis todos que vocês podem acompanhar e informei. É isso que eu tenho para te dizer. Um beijo para todo mundo que está aí do outro lado. A gente se vê no próximo vídeo e cuidado, hein, com quem tá dizendo o que para você. Em especial quando é o Ministério da Saúde, inflando o número o tempo inteiro, mentindo mesmo. Tchau, tchau.